esclarecer a querida Irmandade que o nosso Superior Tribunal de Judiciário do nosso país, ele é muito competente. E queira Deus que todas as ações, elas subam lá. Porque eles interpelam na primeira, na segunda. Nós temos 4 instâncias no Brasil. Nós temos a felicidade de ter um juiz de garantia. Poucos sabem disso. E um juiz criminalista, de crime. Tá, irmão? Então nós temos como recorrer. Sendo que, aquilo que eu falei anteriormente, nós, a querida Irmandade e o Ministério, diante do sistema, não temos a quem recorrer. Aquele que está no céu, sim, o nosso Deus. Também quero esclarecer a querida Irmandade as notícias. Depois nós vamos falar disso, nós temos muito tempo para falar dessas coisas bonitas, da nossa pátria, dos nossos direitos humanos, e assim vamos falando, e da nossa pátria que nós tanto gostamos. Irmão, nós falamos a respeito dos noticiários. Nós temos o prazer imenso de, com satisfação, os irmãos de Tupã, os irmãos de Dracena, de Marília, ligaram para nós, e até de outros estados, Goiás, Goiânia, e São Carlos, Araraquara, dizendo um grande prazer e louvando a Deus, porque a causa em que o irmão Abrão, cooperador em Talmeirapuru, seu pai também atendeu lá na região, na mesma casa de oração, ele foi condenado injustamente, tiraram ele do ministério, como é de rotina, nós já conhecemos, tudo vamos repetir. Acontece que ele foi obrigado a entrar com ação para punir, proibir esse exagero de juízes que não são formados pelo poder, eles são amparados pelo conselho e acertam o coitado. Mas ele ganhou, glória a Deus, 300 mil reais. Até aí tudo bem. A CB vai pagar. Agora eu não sei como. Claro que nós sabemos como. Sai daquela coleta que fizeram de 6 em 6 meses da Piedade Diversa. Para a Piedade tudo bem, está ajudando as calamidades, glória a Deus. Embora nós não sabemos onde foi comprado o colchão, a beliche, onde foi comprado, sempre no mesmo lugar, sempre, sempre. É a rotina de sempre, as viagens, aonde vai. Então queremos saber o seguinte, a notícia, irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, queremos dizer aos irmãos que sai dessa coleta da Piedade e a diversa fica no além. Senhor José Pereira, quem vai pagar essa ação? O braço. Essa coleta de diversos, ela é feita de mês em mês, 6 em 6 meses, de ano em ano. Como é que funciona? De 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. E o povo recebe prestação de conta desse tipo de coleta quando no fechamento de ano? O resultado geral sabemos, só o Ministério sabe. O povo não. Passou de 20 milhões. Essa última. O senhor tem dito que a população da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, os membros da Congregação Cristã no Brasil, ela ultrapassa 4 milhões de pessoas. O senhor poderia dar uma rápida explicação para nós? Como é que o senhor chegou nessa estatística? Nós temos relatório espiritual, aonde consta as casas de oração, os obreiros, a parte de prédios, quantos batizaram e quantos participaram da Santa Ceia. Senhor José Pereira, quantas congregações, mais ou menos, tem construída no Brasil? Mais de 20 mil. E todas as congregações são patrimônios da Congregação Cristã no Brasil? A maioria. A maioria seria em quanto em porcentagem? 99%. 99%, quer dizer que somente 1% não seria da congregação, entre todas as igrejas que são abertas. São locadas? Ou pago cedidas. Ou cedidas por livre espontânea vontade. Muito bem. Então, resumindo, esses 300 mil reais que estão sendo pagos por essa ação, que esse irmão cooperador, o irmão Abraão, vai receber, é a Irmandade que está pagando essa ação? É a Irmandade. E os anciães, eles
Até onde a responsabilidade deles? Até onde eles assumem essa responsabilidade? Pelo Estatuto, 100%. 100%. O senhor falou de um conselho. Existe um conselho aí que age de maneira arbitrária, ou seja, de forma ilegal. Quem é esse conselho? Ele é arbitral desde que ele seja para condenar, porque pela lei maior só pode ser formado, senão é arbitral. Então tá, então... E eles condenam, julga e condena, sem direito à defesa. Quer dizer então que, vamos ver se nós entendemos. Perdão. Vamos ver então se nós entendemos. Levado um assunto de um determinado irmão, na presença desses anciãos do conselho, eles se reúnem lá e chegam à conclusão que esse irmão deve ser tirado da liberdade e condenado perante o conselho da congregação que está no Brasil. É isso? É isso assim, mas tem uma outra parte. Pois não. Eles são ouvidos. Só que eles são ouvidos e julgados se eles forem. Senão são condenados sem a sua própria presença. Isso seria condenado à revelia, no caso? Sim. E então... Aí diante, eles vão na igreja onde esse irmão vive, reúnem 30 ou 35 ou 40 anciãos, diante de todos eles fazem a maior humilhação. Dizem que aquele irmão ou não é mais crente, não tem mais direito, não é para atender culto, assim por diante. Coisas bárbaras. Sim, eu queria saber o seguinte, nós queremos saber o seguinte, esse assunto, vamos supor, que é levado um caso, ainda que seja verdadeiro, que é levado perante esse grande conselho dos anciãos do Brás, esse assunto ele fica fechado entre 7 chaves lá, ou isso de alguma maneira vaza e é passado para a Irmandade? É claro que eu vou te explicar. Por favor. O sigilo existe entre eu e ti. Passou de nós, já não existe mais. O mínimo que tem lá é 12. No caso de um homem... Chega a 700. No caso de um irmão da congregação cristã do Brasil ser acusado de adultério, por exemplo, como fica a família dele perante essa acusação? Até porque muitas vezes são acusados sem ser verdade ou ter prova suficiente. Seja culpado ou inocente, ele é julgado e condenado. Porque na congregação as mulheres são tidas como nossas adversárias. Já pensou minha esposa ser minha adversária? Senhor José Pereira, é o seguinte, temos aqui um caso recente que aconteceu com o Laudelino Guimarães Limas, ancião de Itapevi, em que quando ele foi julgado no Brás, ele tentou fazer sua defesa e como não se provou nada contra ele, chegou até nós a informação de que o ancião mais velho do conselho do Brás disse a ele: olha, irmão, na verdade não conseguimos provar nada, mas já que chegou a esse ponto, todo esse comentário, nós vamos deixar como está. Isso é real, é verdadeiro? É real. Inclusive foi levado, a pessoa que foi lá acusadora, foi levada e pago. Como assim? Foi pago mais de 15 mil. Essa pessoa era crente? Já confessou na casa de um cooperador nosso e pro filho do cooperador. Sim, e essa pessoa que acusou... de cara. Essa pessoa que acusou o ancião Laudelino Guimarães Lima, ela é crente? Olha, com entre aspas pelo seguinte, ela é crente, filha de crente. Ela tem testemunho para falar de um ancião de 45 anos de ministério? Por que ela não tem testemunho? O senhor prefere... Porque, infelizmente, o corpo dela está sendo vendido até na internet. Muito obrigado. É só isso que precisávamos saber. Tem mais algum esclarecimento a fazer, senhor Pedro, para fechar? Tenho. Que é triste e lamentável o que estamos passando, porque há muita injustiça. Em relação, então, ao irmão cooperador Abraão, ele é de que região mesmo? Dracena. Em relação a isso, então não tem jeito, vai ter que pagar os 300 mil reais. Eles vão apelar, mas tem que pagar. José Pereira, chegou até nós uma informação, chegando aqui agora pela internet, aqui um e-mail sendo enviado para nós, perguntando se o Samuel Trevisan vai entrar com processo contra a congregação. Já entrou em defesa própria. Como assim? Rapidamente, por favor. Pelo seguinte, ele entrou com embargo. Embargo do quê?
porque tentaram caçar a liminar. Que liminar? A liminar dele atender os cultos e ser ancião na congregação, então, sem pecar, sem nunca ter feito nada. Então deixa nós entender uma coisa, senhor José Pereira, por favor. O ancião Samuel Trevisan, então, está sem liberdade? Perante o braço, sim, mas perante a lei, não. Ele está com liberdade. Muito obrigado.